sejam bem-vindos à quinta semana da disciplina Rede de Computadores. Sou a professora Nádia Mendes, a professora regente dessa disciplina. Vamos entender agora qual vai ser o nosso conteúdo programático dessa semana. Iremos trabalhar a aula 12, onde vamos falar de Ethernet, a IEE e sua especificação 8.3, né, o padrão IEE 802.3, e aí tem as especificações da Ethernet, né, o 10base5, 10base2, 10base3T, 10base-F, Ethernet comutada. A aula 3 a gente vai tratar da Fast Ethernet e sua especificação padrão IEE 802.3.1. E aí vem as especificações também, o 10base-TX, o T4, FX. A aula 14 vamos falar de Gigabit Ethernet, as especificações 802.3e, 802.3ab, a aula 15, 10 Gigabit Ethernet, né, o padrão IEE 802.3ae, e a aula 16 vamos tratar do Wi-Fi, especificação 802.11, tá ok? Então, nosso objetivo é a gente conceituar cada uma dessas redes Ethernet e ver de que forma funcionam essas especificações, tá ok? Então, a gente vai continuar nossos estudos sobre rede de computadores, né? Chegamos agora à quinta semana, já passou da metade da nossa disciplina, né? E aí vamos direcionar a nossa atenção às redes Ethernet e o padrão IEE 802.3 e cada uma das suas especificações. Então, vamos entender agora o que é uma rede Ethernet, tá ok? Então, o que seria a Ethernet? Vamos ver aqui o histórico, né? Em 1973, quando o Bob Metcalfe da Xerox inventou a Internet, sua motivação era conectar estações de trabalho avançadas entre si e com impressoras a laser em alta velocidade. Nessa época, conexões entre computadores eram possíveis, mas utilizava apenas baixas taxas de transmissão. A revolução proporcionada pela invenção de Metcalfe foi permitir a comunicação em alta velocidade a um custo relativamente baixo. Por outro lado, o atributo de alta velocidade da tecnologia impõe uma restrição de alcance. Só seria possível conectar equipamentos que estivessem distantes um do outro de no máximo algumas centenas de metros, assim então a rede local. Então foi na Xerox, né, o Bob Metcalfe, ele teve essa ideia de juntar o quê? De fazer conexão entre os computadores. Os computadores já existiam, né, já eram conectados entre si, já existiam as redes, mas não dessa forma, porque o que ele queria? Ele queria uma rede que a velocidade fosse alta, né, o custo fosse baixo e ela conseguisse ligar computadores até umas centenas de metros. Então foi assim que surgiu a ideia de uma rede local, tá ok? A partir das redes Ethernet. Embora os princípios de operação sejam os mesmos, existem o quê? Várias variações da tecnologia Ethernet. Três necessidades levaram à existência dessas variações. Por quê? Porque eu preciso de mais velocidade, eu preciso de uma melhor facilidade e preciso também de uma padronização. Então, não existe só a Ethernet. Com o tempo foram evoluindo para outras redes do tipo Ethernet, mas ela valorizando a velocidade, a facilidade e a padronização dessas redes, tá? A Xerox patenteou a Ethernet em 1978, porém, para promover seu uso mais massificado, a Xerox se aliou à DEC e à Intel em 1980 para formar um novo padrão de Ethernet 10 Mbps, chamado DICS. No esforço paralelo, o IEE estava na mesma época padronizando tecnologia de redes metropolitanas, locais e metropolitanas, sob o número 802. A tecnologia Ethernet foi padronizada em 1985 pelo IEE, ou I3E, sob o padrão número 802.3. Então, o que existia? Existia as redes Ethernet, né, um conglomerado que foi feito entre a Xerox, a DEC e a Intel, e aí o que eles resolveram que isso deveria ser padronizado, quer dizer, não adiantava somente essas empresas começarem a trabalhar com rede, começarem a trabalhar com esse padrão Ethernet, se o mundo todo, se as outras empresas não conhecessem. Então, quando houve a padronização, a IEE, ela começou a ser padronizada, né, através desse numeração 802.3, então ficou melhor de se trabalhar, tá ok? Então aqui a gente tem o modelo da IEE, né, da Ethernet, que é a IEE 802.3. Então não vão ficar em dúvida. Professor, a rede é IEE 802.3 ou a rede Ethernet? Então a rede, ela é uma rede Ethernet e ela foi padronizada como o Instituto IEE ou I3E, com a numeração 802.3. Então é a mesma rede, só que agora ela está o quê? Está com padrão, né? Ela tem esse padrão. Então a rede Ethernet, ela é relacionada a duas camadas finais do modelo OSI, né? O modelo OSI, a gente lembra, são 7 camadas: física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A camada IE, ela fica somente com a parte final, né? Então ela é só meio físico, a camada MAC e a camada LLC. Se a gente fosse fazer um comparativo aqui, pode perceber que a camada arquitetura IE da Ethernet,
ela só alcança a camada física e a camada de enlace. No caso, a arquitetura ela é dividida em camada física e a camada MAC, que é de controle de acesso ao meio, e a camada de link lógico, tá ok? Vamos ver cada um deles especificamente. Então, o que é o controle de link lógico, o LLC? Ele possui uma própria padronização I3E, que é 802.2, inclui informações do protocolo de alto nível, que entregou o pacote de dados até ser transmitido. Com isso, a máquina receptora tem como saber para qual protocolo de alto nível ela deve entregar os dados de um quadro que ela recebeu. O controle de acesso ao meio, o MAC, ele também possui a padronização, é o I3E 802.3, ele monta um quadro de dados a ser transmitido pela camada física, incluindo cabeçalhos próprios dessa camada, os dados recebidos pela camada de controle link lógico. E a camada física, que a gente já conhece, né? Ela transmite os quadros entregues pela camada de controle de acesso ao meio, usando um método, né? CSMA/CD, que a gente não vai entrar em detalhes sobre esse método. Define como os dados são transmitidos através do cabeamento da rede e também o formato dos conectores usados na placa de rede. Então aqui é um resumo, pessoal. Observe que há muita teoria a respeito de que trata cada uma dessas camadas, tá ok? É bom a gente dar uma olhada, saber do que se trata, mas não vamos se ater muito a essa burocracia do que cada uma dessas camadas, tá ok? Essa teoria, né? Então vamos aqui entender o que é o endereço Ethernet. A Ethernet, ela possui também um endereço, né, chamado endereço Ethernet. Ela é também chamada de endereço físico, endereço de hardware ou endereço MAC. Ele é composto por 6 bytes, né? São 6 itens aqui. Os 3 primeiros itens vem definido referente a dados do fabricante e os 3 itens últimos a identificação da placa. Um exemplo aqui é o 0060D2A1B832, são todos dígitos hexadecimais, né? O endereço Ethernet ele vem definido na placa de rede, ele já vem na própria placa, já vem definido o seu endereço. Cada placa de rede ela possui um endereço físico distinto. Os endereços adotados pelo fabricante são organizados pela IANA, né? Que é Internet Assembly Number Autoridade. E lá no site da IANA você pode conseguir o protocolo de números, o assigno de serviços, os números da internet e apresenta uma lista parcial segunda dos fabricantes. Então aqui a gente consegue identificar qual é o endereço Ethernet, tá? Também chamado de endereço MAC, endereço de hardware e endereço físico. Ok? Aqui a gente tem a especificação de como é que funciona a internet, o protocolo 802, 802.2 e o protocolo I3E 802.3. Aqui tem a camada de interface, a gente tem a internet. Ethernet. E aqui no meio físico, depois do meio físico, a gente tem as especificações padrão. Tem 802.2, eu tenho 802.3, 802.4, 802.5 e 802.6. Então, isso aqui é como você dividiria hoje a internet de acordo com os padrões definidos pela I3E, tá ok? Vocês conseguiram entender, então, o que é a internet, né? Agora vamos, então, entender a padronização do I3E 802.3, a subcamada física e o meio físico. O que é o padrão I3E? O padrão I3E, né, Instituto Electrical Electronic Engineers, ou Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos, o I3E foi criado em 1984 nos Estados Unidos. É uma sociedade técnico-profissional internacional dedicada ao avanço da teoria e prática da engenharia nos campos da eletricidade, eletrônica e computação. Congrega mais de 312 mil associados, engenheiros, cientistas, pesquisadores e outros profissionais em cerca de 150 países. Sua finalidade é colaborar no incremento da prosperidade mundial, promovendo a engenharia de criação, desenvolvendo integração e compartilhamento do conhecimento aplicado no que se refere a ciências e tecnologia da eletricidade, da informação e benefício da humanidade e da profissão. Então, o que ele faz? Ele tenta padronizar essa parte da eletricidade, da eletrônica e da computação. Então, a rede de computadores ela tem a ver com computação, então por isso que foi padronizado, tá ok? A Ethernet IE 802.3 é o padrão 802.3 para uma rede local Ethernet. Ela foi criada no Centro de Pesquisa da Xerox, Palo Alto Research Center, no Parque, e posteriormente foi padronizado pelo I3E com o padrão 802.3. Para permitir a utilização do 802.3 com diferentes tipos de cabeamento, foram definidas 4 tipos de camada física diferentes, gerando as seguintes especificações. Então, para fazer o seguinte, o que ele faz? Ele pega a padronização e divide as especificações. Quais são elas? 10 base 2, 10 base 5, 10 base T e 10 base F. O 10 se refere à velocidade de transmissão da rede. Então, vamos suportar as seguintes subcamadas físicas. 10 base 5, 10 base 2, 10 base T e 10 base F.
Restrições em relação ao comprimento do cabo. O 10 vezes 5, 500 metros. 2, 175 metros. O T, 100 e o F, 2.000 metros. Então, vamos ver aqui cada uma delas. Ó. O 10 base 2 é um padrão chamado de 10 base 2. Define a transmissão em 10 megabits por segundo em banda base digital 10 base e a cada segmento pode ter um máximo de 185 metros, aproximadamente 200 metros. O padrão 10 base 2 utiliza cabo coaxial fino, RJ58 e conectores BNC. Quais são as suas principais características? Topologia em barra, o bus, velocidade de transmissão 10 megabits por segundo, cabo coaxial RJ58, conexão à placa, um conector BNC do tipo T, comprimento máximo de segmento 185 metros, podendo chegar a 200, Número máximo de segmentos 5, quantidade máxima de segmentos usados 3, comprimento máximo de barramento 925 metros, número máximo de estações conectadas a um segmento 30. Outro padrão I3 é 802.3 de Ethernet ou 10 vezes 5, outra especificação. Esse padrão é chamado de 10 vezes 5 devido a transmitir a 10 megabits por segundo, transmitir banda larga digital. Cada segmento pode ter no máximo 500 metros, por isso que é o 5, O padrão 10 vezes 5 utiliza cabo coaxial grosso. Quais são suas características? Topologia em barra, transmissão 10 megabits por segundo, cabo coaxial grosso, conhecido como cabo amarelo. Comprimento máximo de segmento 500 metros, número máximo de segmento 5, quantidade máxima de segmento usado 3, comprimento máximo do barramento 2.500 metros, número máximo de estações conectadas ao segmento 100. Vamos para a especificação 10 vezes T. No ano de 1990, o IEE publicou a especificação para redes Ethernet 802.3, utilizando cabo par trançado UTP, cabo par trançado não blindado e STP, cabo par trançado blindado. O cabo STP, por causa da sua blindagem, tem melhor proteção contra interferências elétricas. Para ambiente interno, é mais utilizado o TP, que é aquele cabinho azul que a gente já conhece. Então, esse padrão de 10 bits devido a que transmite dados a 10 megabits por segundo, transmite banda base digital, utiliza cabo par trançado. Embora o tráfego continue sendo bus barramento, o par trançado requer uma topologia física em estrela. Utiliza um elemento centralizador hub que cumpre também o papel de repetidor. Cada computador possui um cabo próprio que vai até o hub. A outra continuando a especificação 10 vezes T, a topologia física é estrela, o tráfego continua sendo bus, requer um elemento centralizador hub. A velocidade de transmissão 10 megabits por segundo, o cabo par trançado categoria 3, 4 ou 5, cabo TP, STP, conector RJ45, comprimento máximo 100 metros entre o computador e o hub. O 10 base F, ele é um novo conceito de padrões semelhante ao 10 base T, topologia em estrela, porém utilizando cabeamento em fibra ótica, basicamente divide em 3 subtipos. Fiber Optic Internal Repeat Link, para ligações de fibra ótica assíncronas com tamanho máximo de segmento de 1000 metros e número máximo de estações 1024. 10 base FLNB Fiber Link inteiramente compatível com FORL, com distâncias até 2000 metros e número máximo de estações de 1024. E o 10 base FB Fiber Backbone sincrônico de 2.000 metros, 1024 estações, possui características de detecção de falhas remotas e links redundantes, ok? Pessoal, com a evolução da internet, teve a necessidade de se criar uma rede mais veloz com outras especificações, então veio a Fast Ethernet, que foi padronizado como I3E 802.3U. É natural que as aplicações exijam cada vez mais taxas de transmissão. Desse modo, o padrão Ethernet precisou evoluir para fornecer maiores velocidades. As modificações no padrão Ethernet para que ele suportasse a velocidade de 100 megabits geram um novo padrão chamado Fast Ethernet. Uma característica importante adicionada juntamente com o Fast Ethernet foi a autonegociação, que permite um dispositivo que pode trabalhar a 100 megabits baixar sua velocidade para 10 megabits, caso o dispositivo na outra extremidade de enlace suporte apenas essa velocidade. Então, o que é o Fast Ethernet? Ele aumentou a velocidade de transmissão para 100 megabits, Mas aí, se você estiver trabalhando numa rede que precise baixar de 100 para 10, ela permite que você possa, quer dizer, toda Fast Ethernet é também um Ethernet, tá ok? Então, por isso que eu sendo Fast Ethernet, transmitindo a 100 megabits por segundo, eu também posso transmitir a 10 megabits por segundo, baixar para 10 sem perder a minha característica de ser Fast, tá ok? Então, quais são as especificações da Fast Ethernet, da I3E 802.3U? 100 base TX, 100 base FX, 100 base T4.
Vamos saber cada uma delas. O que é a TX? A TX, a velocidade dele é de 100 megabits, especifica a utilização com cabo de pá trançado 5 e 5E, onde são utilizados 2 pares de cabo de alta qualidade. O cabo está limitado a 100 metros sem uso de repetidor. A FX é utilizando fibra ótica multimodo, a fibra pode ter até 2.000 metros de comprimento. E a T4, lembrando que ela também a taxa de transmissão é 100 megabits, né? T4 é aproveitamento dos cabos categoria 3 já instalados na empresa, já aproveita, né, os cabos que já tem lá, do cabeamento para trançado, e utiliza 4 pares de cabo, tá ok? Então essa é a Fast Ethernet. Vamos falar um pouquinho da Giga Ethernet. Então, com a evolução da Fast Ethernet, surgiu a Giga Ethernet, quer dizer, ela vai transmitir a 1000 megabits por segundo, ou seja, 1 gigabit por segundo. Foi padronizado pela I3E 802.3E. A evolução seguinte no padrão Ethernet se chamou Gigabit Ethernet, naturalmente porque a velocidade desse novo padrão é 1 gigabits por segundo, ou 1000 megabits por segundo. Como antes, procurou-se manter compatibilidade com os padrões de internet anterior. Quer dizer, você sendo gigabit, você reconhece a Fast Ethernet, também reconhece uma rede Ethernet. As especificações é 1000 base T, 1000 base CX, 1000 base SX, 1000 base LX. O que vamos ver cada uma delas. O que é 1000 base T? A 1000 base T utiliza o mesmo cabeamento para trançado categoria 5E das redes Fast Ethernet, porém utiliza 4 pares de cabo, suporta distância de até 100 metros. A 100 base CX é o primeiro padrão para Gigabit Ethernet que permite sua utilização com cabos de cobre. Utiliza cabo para trançado blindado e possui um alcance máximo de 25 metros. A 100 base SX suporta a utilização de fibras óticas, monomodo e multimodo, mas normalmente utiliza essas últimas por ser mais barata, permite uma distância máxima de 550 metros. E a 1000 base LX também suporta a utilização de fibras óticas, mas pode ser utilizada em distância de até 5 km. Pode ser utilizada apenas com fibra monomodo, é uma tecnologia mais cara que a 100 base SX. Então, pessoal, com a evolução da rede Gigabit Ethernet, veio a 10 Gigabit Ethernet, que é a padronização I3E 802.AB. Após a Gigabit Ethernet, já surgiu o padrão 10 Gigabit Ethernet. Como você pode observar, cada nova evolução do padrão multiplica a velocidade de transmissão por 10. O perfil de utilização do padrão 10 Gigabit Ethernet é o mais abrangente do que o padrão Ethernet, uma vez que o uso da Ethernet está limitado às redes locais. Já o padrão 10 Gigabit Ethernet pode ser implementado numa LAN, numa MAN ou até WAN. Qual é o cabeamento? Cabos de 4 pares trançados com pelo menos 100 metros de comprimento, classe F, categoria 7. Cabo de pá trançado com pelo menos 55 a 100 metros de comprimento, classe E, categoria 6. Cabeamento de cobre, CAT5, CAT5E, CAT6 e seus predecessores, é melhor escolha se o quesito for custo, e fibra ótica com as características que a tornam a melhor escolha, mas seu custo, lembrando o tipo de interface e equipamento, é bem superior à infraestrutura de rede para cabos de pares metálicos. Então aqui é o tipo de cabeamento que a gente pode ter quando a gente utilizar o 10 Gigabit Ethernet. Aqui a gente tem a exemplificação de uma rede metropolitana que usa o 10 Gigabit, né, utilização na Cisco, né, utilização da tecnologia 10 Gigabit Ethernet, padronização 802.AB. A gente tem aqui uma cidade, né, uma LAN naquela cidade, e tem outra LAN na outra cidade. Aqui tem a internet fazendo transporte e a rede vai ser um 10 Gigabit Ethernet, tá ok? Conseguiram visualizar a rede metropolitana, as duas cidades. Cada cidade possui uma LAN internamente, aí vai fazer a transmissão e vai ser um 10 Gigabit Ethernet, tá ok? Para a gente finalizar, tá faltando a gente ver o Wi-Fi wireless, que é a especificação I3E 802.11. As redes sem fio I3E 802.11, também conhecidas como as redes Wi-Fi wireless, foram uma das grandes novidades tecnológicas nos últimos anos. Quais são as especificações? 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n. Então vamos ver primeiro o que é a 802.11a. Ela tem sua principal característica a possibilidade de operar com as taxas de transmissão de dados 6, 9, 12, 18, 24, 26, 48 e 54 megabits. O alcance geográfico de sua transmissão é de 50 metros, lembrando que o meio físico aqui é o ar, não existe meio de transmissão, é o próprio ar, porque é sem fio, tá ok? A frequência de operação é diferente da 802.11 original, 5 Hz, e devido à sua faixa de frequência, esse padrão é pouco utilizado. A 802.11b tem principal característica, é a possibilidade de estabelecer conexões nas seguintes taxas de transmissão: 1, 2, 5,5 e 11 megabits por segundo, intervalo de frequência mesmo utilizado pelo 802.11 original. A área de cobertura transmissão B pode atingir 400 metros em lugares ambientes abertos, 500 metros em lugares fechados.
A 802.11g foi disponibilizado em 2003 e é tido como sucessor natural da versão 802.11b, uma vez que é totalmente compatível com este. O principal atrativo do padrão 802.11g é poder operar com taxa de transmissão de até 50 megabits por segundo, assim como acontece com o padrão 802.11a. Funciona com frequências na faixa de 2,4 GHz e também possui praticamente o mesmo poder de cobertura do seu antecessor, que é o padrão 802.11b, né? Que é 400 metros em ambiente aberto e 50 metros em ambiente fechado, tá certo? Opa, vamos só falar aqui um pouquinho da 802.11n para finalizar essa questão do wireless. O padrão 802.11n tem como principal característica o uso de esquema chamado múltiplas entradas e múltiplas saídas. Assim é possível usar 2, 3 ou 4 emissores e receptores para o funcionamento dessa rede. As suas configurações mais comuns é o uso de access point. Você lembra que access point é aquele local de acesso para você ter acesso à internet, né? Um meio sem fio. Utiliza 3 antenas, 3 de transmissão. O padrão 802.11n é capaz de fazer transmissões na 300 megabits por segundo e também pode trabalhar com frequência de 4,4 a 5 GHz, o que o torna compatível com os padrões anteriores, inclusive com 802.11.a. Então, se você tem qualquer uma dessas redes wireless, você quer que umas conversem com a outra, é possível porque elas são padronizadas como 812.11. Vai mudar só essa questão dos detalhes da nomenclatura. Tá? Então a gente chegou ao fim da nossa quinta semana, da nossa aula, da nossa quinta semana. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante sobre rede internet. Estudem, deem uma olhada no material, respondam o fórum, façam atividade de casa, atividade Hot Potato e estejam preparados para a nossa próxima aula, tá ok? Até a próxima, gente.